Aba 3. 23 de setembro de 2018. Aba. Em cada coração presente, a aba se posiciona. Em todos, além das minhas palavras e meus silêncios, como nas entrevistas anteriores. A aba vai para responder às interrogações e às perguntas. Convido cada um de vocês, além do significado das minhas palavras e além do ritmo do silêncio, a estar incondicionalmente no acolhimento de quem você é. Permitindo que a aba se revele em você, na sua plenitude. Bem-amado, você poderá começar a retransmitir as perguntas, escritas ou orais. Eu vou deixar você questionar. Uma pergunta escrita de uma pessoa que está ausente. Eu conheço alguém que acabou de passar por parada cardíaca súbita. Para seu companheiro que o descobriu ao retornar à noite, foi um grande sofrimento. Podemos dizer que neste caso a libertação do falecido pode ser dificultada pela dor do seu companheiro, ou ele pode ajudar. Presente. Aba. Bem-amados, foi estipulado há muitos anos pelo comandante dos anciões, que qualquer pessoa que passe e atravesse as portas da morte, já há vários anos, é colocada espontaneamente pela presença da luz em estado de êxtase ou alegria. Permitindo que esperem no vazio, em silêncio e beatitude, a libertação da terra. Todos os passos e todas as ações descritas, não sendo capazes de conter o sofrimento, de acompanhar uma alma na passagem, são hoje, na maioria das vezes, obsoletos. Na medida em que todos os desencarnados são colocados em êxtase. Eles estão em êxtase e esperam exatamente como você o evento coletivo. Não há necessidade de se preocupar com o futuro dessas almas. Mas muito mais efetivamente talvez, atravessar o sofrimento daqueles que permanecem. Para isso há inumeráveis maneiras de acompanhar, de curar. Mas em relação àquele que acaba de passar, não há nada a fazer de particular, porque o caminho está para todos eles traçados. Alguns deles, no entanto, em êxtase por muitos anos, decidiram viver isso, através de um corpo de carne e muito logicamente reencarnaram, a fim de experimentar a libertação da Terra através da materialidade e intensidade. Em um caso como no outro, não há mais como se preocupar com qualquer futuro ou qualquer libertação do plano da Terra, com todas essas almas que transitam e transitarão. O importante é aliviar, é claro, o drama da perda para quem ficou, mas em todo caso não devemos nos preocupar com a dificuldade de uma alma deixar o plano da Terra, já que esta está diretamente a ser rebocada pela inteligência da luz em um espaço compartimentalizado particular, que corresponderia, se você quiser chamá-lo assim, uma sala de êxtase. Nesta êxtase, o que é equivalente para você, que ainda é animado por este corpo, a alegria e a perfeição são instantâneas. Não há, portanto, vontade ou oportunidade de procurar algo. Mas simplesmente se estabelecer em beatitude, enquanto espera pelo momento vindo para a Terra. No entanto, é necessário adicionar a isso, somente durante o processo que você nomeou na Terra, a passagem da alma. Há de fato inúmeras pessoas capazes de acompanhar pela oração ou por seus próprios movimentos, certos fantasmas enérgicos, não tendo liberado totalmente o plano da Terra, até alguma eclusa de ar, ou porta de luz. Mas por causa da inteligência da luz e sua presença e ação, você não precisa mais se preocupar com isso. Mas mesmo no que ainda é chamado de passagem da alma, deve ser entendido que a ação, mesmo que não seja feita na alma, que está predestinada a estar em êxtase, a ação será empreendida para o outro extremo, isto é, aquele que sofre e libertará o sofredor que permaneceu apegado ao luto e à perda. Tanto mais que, como eu lhe recordo neste período de passagem coletiva da Terra, o centro mais afetado, centro da laringe, em todo o luto, perda, abandono afeta a mesma estrutura, e, portanto, necessário garantir, nestas situações de luto, quaisquer que sejam as técnicas, que o chakra laríngeo não fique permanentemente congelado ou bloqueado, porque o trabalho de liberação coletiva passa por todos os seus chakras laríngeos.
De fato, pelo chakra laríngeo da Terra, que ressoa naturalmente com cada ser encarnado na Terra, no nível da garganta. Aceito isso, é aquele que permanece nesta Terra, o que deve fazer, seu luto. E que também deve aceitar e transcender da mesma maneira, o elemento do sofrimento. A luz superabundante no chakra da garganta pode, na verdade, desencadear inconveniências, ver os sintomas específicos de doenças que afetam os órgãos presentes naquela região. Mas isso é uma iluminação, e qualquer que seja a violência, ao contrário de alguns anos atrás, o que é iluminado de uma maneira violenta desaparecerá mais frequentemente tão rapidamente. No entanto, como eu disse a eles, é importante garantir que o processo de luto corra bem, de uma forma ou de outra. Mas deixe estar esses desencarnados em sua êxtase. Eles não precisam de nada, eles simplesmente esperam em alegria e felicidade, fora de todo o tempo, por aquele momento. Bem-amado, você pode continuar. Não há mais perguntas escritas. Eu tenho 2 depoimentos para fazer e tentarei usar palavras que cheguem mais perto do que eu vivi. Após a sua reunião na aldeia dos elfos. Esta noite às 2h24, eu não estava dormindo. E eu vivenciei um apelo que me pedia para sair do lado de fora. Como eu não queria acordar as pessoas ao meu redor, eu pensei, eu quero sair na varanda e acolher quem está me chamando. Abrindo as persianas da sacada, vi um ser na minha frente, que me pediu para acolhê-lo, para absorvê-lo. E uma multidão que ia até a floresta, na minha frente, e um apelo para que eu os absorvesse. Sim, senti que havia informação entre o encontro do dia anterior com Eliane, os seres da natureza tinham espalhado a informação. É isso? Sim. E como era uma multidão, eu disse a mim mesmo, para minha essência continuar a absorver, e fui me esticar na cama. E uma vez na minha cama, vi uma cúpula em cima de mim. Eu vi forma cinza, cinza pálida, como pessoas deitadas, que poderiam estar em repouso. Aqueles que estavam lá, depois de terem sido absorvidos, podiam ir descansar e eu os vi no domo. Abba, bem-amado, o que você expressa é a verdade estrita. Como foi anunciado a você pela minha voz ou pela voz de Bidi, o processo de reabsorção dos mundos e todas as criações que fazem, é claro, em cada um de vocês. Alguns de vocês têm a capacidade, se eu puder expressar assim, de acolhimento ilimitado, e claro, além dos irmãos e irmãs humanos ou dos elementos que você conhece em reinos animais ou vegetais. Existem, como você sabe, algumas das pessoas da natureza, que muitos de vocês conheceram aqui. Mas a informação também flui a partir de agora de uma forma totalmente livre ao nível desses povos da natureza, que até agora lhe permitiu aproximar-se de si mesmo, seja na borda da aldeia dos elfos, seja com os gnomos ou com qualquer outra pessoa da natureza. Hoje, como você descreve, é um pouco diferente saber que desde que a luz está em todo lugar, ao seu redor e em você, a partir do momento em que o coração do coração foi vivido. De qualquer forma que seja e que aquela alegria está aí, mesmo intermitentemente. Então você receberá mais e mais pedidos destas pessoas da natureza, possíveis fantasmas também, mas também dos povos galácticos, apresentando-se a você, não para lhe apanhar ou curar, mas, na verdade, para serem reabsorvidos pelo seu próprio coração. É assim que o filme é rebobinado, e é assim que você trabalha a partir de agora e já há algumas semanas, para alguns de vocês, a reabsorção dos mundos. Então, a troca agora é perfeita, entre os povos da natureza que o receberam em qualquer lugar, com quem você teve comunhão e às vezes relações. Hoje são eles que se apresentam ao seu lado, e que o chamam para serem absorvidos por sua vez, e se entregarem da maneira que você se entregou ou lhes confiou.
vocês serão cada vez mais numerosos para notarem incontáveis presenças em seus céus ou próximos a vocês, em suas camas ou ao lado de suas camas, ou na natureza, e mesmo dentro da fauna e da flora, onde vocês vão perceber claramente esse chamado para ser comido, esse chamado para ser absorvido em essência, no nível do seu coração. É assim que, como eu disse em junho, cada um de vocês é o condutor dessa reabsorção, permitindo dissolver todas as ilusões da criação, seja ela qual for, e isso é claro, aqui nesta terra e aqui em todo o coração que está disponível. Esse processo e experiência que você experimentou é, portanto, chamado a generalizar sem pedir nada e sem procurar nada. Você encontrará, diante de alguns irmãos ou irmãs, diante de certos animais, e às vezes durante seu sono, esse tipo de apelo. Não te chamando necessariamente para deixar sua casa, mas para se colocar em seu coração e deixar o plano da inteligência da luz se desdobrar. Consistindo em ser o vetor, não mais ancorando a luz, não mais como um semeador de luz, mas eu diria, o ressonador da luz, que reabsorve nele a totalidade da criação. Pode interessar as pessoas da natureza, eu disse isso, a fauna e a flora, os irmãos e irmãs humanos e até mesmo os povos galácticos, e que podem ir até os arcanjos e até o mais alto. Então vocês vão, mais ou menos conscientemente, e cada vez mais conscientemente eu diria, observar que muitos de vocês são confrontados ou convidados a realizar essa absorção de essências, não mais só concernente a irmãos e irmãs humanos, mas com qualquer tipo de consciência. Lembre-se que, sem esses dois processos de reabsorção da essência, você tem mais possibilidades de se estabelecer na alegria, qualquer que seja a intensidade vivida nos primeiros tempos, o que pode desencadear, como muitos o têm percebido, sentimentos de consumação ou queimaduras, por vezes, até mesmo muito físico. Após o seu primeiro inconveniente e as primeiras perguntas, o processo de absorção de essências, os famosos banhos, como foram nomeados, permitem que você exceda todas as distâncias, todo o isolamento e toda a separação. Por isso, só posso convidar-te, se acontecer espontaneamente, que acolhais mais e mais aqueles que se apresentam, para não absterem-se de nada, para não discriminarem qualquer que seja a exigência de onde quer que venham. Você notará para muitos de vocês, mas no processo de absorção das essências realizadas nos primeiros tempos, que pode haver uma forma de manifestação de indigestão ou absorção que não parece ser feita inteiramente pelo coração, mas na maioria das vezes, no nível do plexo solar. Para aqueles que experimentaram esses inconvenientes, você poderia apenas notar que sua capacidade de absorção da essência se tornou totalmente ilimitada, e totalmente sem qualquer efeito, mesmo neste corpo. É assim que você não apenas finaliza sua ressurreição, sua libertação, mas você participa da completa liberação da consciência, mesmo dentro dos mundos livres. O processo é chamado para generalizar-se, para se manifestar não para o todo de vocês, mesmo tendo o coração aberto, mas para alguns de vocês. Não veja nenhuma superioridade, qualidade, vantagem ou problema, mas simplesmente conforme a inteligência da luz. Se você não resistir, se você não pôr na frente qualquer necessidade de compreender, e você se dedicar a esta reabsorção, você só pode constatar que a alegria se torna maior, em todo o espaço e todo o tempo, assim que em todas as dimensões. Esse processo de reabsorção é lógico, eu lhe disse por muitos meses, esse processo de reabsorção e descriação que nada tem a ver com quebrar qualquer coisa, mas de levar cada consciência à sua fonte e sua verdade. Este estado de êxtase, este estado de alegria, que depende de nada, é não apenas a garantia de sua autenticidade, de sua verdade, mas é obviamente útil, como foi estipulado, em toda a criação desta Terra, deste sistema solar e em todas as criações. Você é de fato o ponto zero, você é de fato o coração do coração, você é o buraco negro através do qual toda a criação atravessa, seja do seu próprio fazer, ou não tendo nada a ver com a galáctica, que viria para ser reabsorvido no nível de suas essências.
Os povos da natureza, como você mesmo diz, de antemão você experimentou esta comunhão e esta fusão particular com uma das rainhas dos elfos Eliane, e obviamente a informação tem circulado, e muitas coisas continuarão em relação a esta ação de luz, alegria e vida. Isto permitirá, além de você ser talvez perturbado em seu sono ou em suas atividades, de ajudar e de se doar de maneira ainda mais clara, de maneira ainda mais evidente e de maneira cada vez mais lúcida. Cada um de vocês reabsorve a sua própria criação, a sua própria linhagem, a sua própria origem, os irmãos e irmãs presentes. Isto se faz mesmo sem nenhuma percepção, mesmo sem qualquer cheiro, mesmo se não há uma percepção clara desta absorção. Mesmo que você não tenha nenhuma clarisciência, ou se você não tem clareaudiência, ou nenhuma clarividência, o processo de acolhimento se desdobra dele mesmo, repito, pela inteligência da luz. Aqueles de vocês que são os mais sensitivos e mais sensíveis, é claro, serão capazes de analisar as presenças que estão lá, vê-las, senti-las, mas isso não é o mais importante, porque essa reação depende apenas da sua qualidade de acolhimento e escuta, não em ouvir o outro, mas ouvir o silêncio, ouvir a verdade, que se faz sem palavras e que se faz sem forma. Então, todo dia ou toda ocasião que acontecerá para você ou para aqueles de vocês que são concernidos, você só será capaz de perceber um alívio para alguns de todos aqueles que ainda estavam inscritos na pessoa. Uma ampliação total de alegria e paz. É como você trabalha nas oficinas das descriações, ou se você preferir substituir este termo pelo fim do sonho da consciência. Lembre-se também que essa intenção da essência não tem especificidade a ser reservada apenas para as pessoas da natureza ou da galáctica, mas pode ocorrer no curso de qualquer encontro, em qualquer circunstância. Isso havia sido evocado, de uma maneira um pouco diferente, pelo comandante, há pouco tempo, há menos de 2 anos, sobre colocar amor à frente ou atrás, à direita, à esquerda. Mas você é amor. Você só precisa ser, não projetá-lo, e é por ser e pela consciência de que este amor não precisa de nenhuma projeção ou justificação, que a reabsorção das essências ocorrerá, cada vez mais espontaneamente, quaisquer que sejam as circunstâncias, independentemente de qualquer intenção, independentemente de qualquer vontade e independentemente de qualquer circunstância. Cada um de vocês faz isso, mesmo que não tenha consciência disso. Isso vale também pelo olhar, quando você encontra alguém, como pela intenção de se relacionar com alguns elementos, seja deste mundo ou de qualquer outro mundo, onde a comunhão e a fusão são realmente substituídas por este mecanismo de absorção. O mecanismo de absorção da essência libera-o de maneira mais importante que todo ascetismo ou toda obra que você foi capaz de realizar, e que eu também lhe disse, é independente de todo desejo e de toda intenção. A absorção de essências, que tem sido intencional, tem sido realizada há algumas semanas, e cada vez mais flagrante, pela inteligência da luz ela mesma. Porque eu te lembro que além de você e além do outro, qualquer que seja o outro, você é além de ambos, você é o que há aparentemente entre um e outro. Já que além de ambos, você é também a fonte de toda a consciência, e não somente aqueles que você acredita que são seus, dentro de uma pessoa, um personagem ou uma história. Isso precisamente neste processo que começou há algumas semanas muito moderadamente e vai crescer agora, como eu disse ontem, todos os dias um pouco mais você vai descobrir que são precisamente os irmãos ou entidades conhecidas que lhes puseram a maioria dos problemas, que estarão com você para serem reabsorvidos. Porque você tem todas as capacidades e a inteligência da luz realiza isso para você e em você. A partir do momento em que você coloca para trás qualquer questionamento, qualquer surpresa e qualquer medo, então o processo só pode se materializar e ser finalizado, especialmente, enchê-lo de uma alegria importante, uma nova serenidade e mudanças que você verá nos elementos residuais da pessoa, como hábitos, memória, desconforto. Seja no nível do corpo ou em qualquer faceta da sua vida dentro da pessoa.
Este processo, repito, uma última vez, é totalmente natural. O que foi intencional se torna espontâneo. Você não precisa de mais intenção. Você não precisa de concentração, não precisa se posicionar em seu coração. Isso acontece automaticamente pelo coração e independentemente de todo desejo, como de toda rejeição. E entenda que, precisamente, se você às vezes tem a impressão, o que não é o seu caso, mas de ser perturbado ou ficar assustado com algumas presenças que seja, coloque tudo isso para trás e lá também acolha, porque você realmente tem a capacidade de acolher absolutamente todos os universos, todos os planetas, todo o Sol e todas as criações e isso, em cada um de vocês, o que quer que você diga hoje. O que quer que você negue, ou o que for que você não viva nada. Isso não muda nada. Este processo também é feito de uma maneira totalmente natural e é agora automático, é a sua presença combinada com a sua ausência a fusão do ser e do não ser dentro do tempo zero e que torna possível o que foi explicado durante os meses de maio e junho, e vividos. Hoje, isso acontece no nível de toda a criação e o ponto final é, naturalmente, na Terra. Quando foi informado por Bidi, que você nunca se moveu, que a criação passará, que você sempre estará lá, você só poderá vê-la. Assim é a alegria sem objeto, assim é a integralidade e plenitude, assim é este estado indescritível do amor puro, além de toda forma, além de qualquer distância e qualquer impressão de separação ou oposição. Quanto mais você confiar na inteligência da luz, mais você se renderá, qualquer que seja a natureza, mais ela acontecerá e se tornará mais e mais clara, e especialmente para você cada vez mais transformadora. A progressão do desvelar do Apocalipse e da luz, segue um ritmo que você vê ao seu redor como em você, frenético onde o todo parece se ajustar às vezes com violência, mas se abre incondicionalmente sem qualquer erro possível, a liberação total da criação. Então ao seu nível tudo o que aconteceu durante o seu encontro com Eriane foi confirmado para você pelo que aconteceu ontem e continuará a se manifestar. Não é um trabalho, não é uma missão, não é uma função. Isso é natural. Silêncio. Aba, acolheremos o seu segundo testemunho. Ou ambos foram incluídos neste. Depois do segundo virá um terceiro. Nós planejamos ir ver os gnomos esta manhã. Quando eu levei bolinhos, que eu coloquei em um prato, percebi que a quantidade era maior do que eu queria consumir. Mas senti em mim que a parte restante seria a parte que eu tinha que levar para o gnomo esta manhã. Indo para a aldeia dos gnomos, eu vi outro caminho e eu sabia que era para onde eu tinha que ir. Eu levei o bolo e até uns petiscos no caso de haver 2 gnomos. Eu senti que ele estava esperando por mim, que ele me acolheu. Então, senti que havia uma hierarquia de representantes do povo dos gnomos, que estavam lá. Então, quando cheguei na frente dele, ele teve um acolhimento de pários, por outros e de absorção. E um dos 2 que estava antes de mim, tornou-se do meu tamanho e era assim o princípio masculino. Então o segundo a crescer, era antes o princípio feminino. Então, eu estava tendo uma reunião de muitos pequenos gnomos que estavam todos à volta. Foi um encontro para viver o que estava acontecendo. Então, naquele momento em meu coração, tomei consciência das rochas, das árvores e as árvores que também pediam que eu as absorvesse. Então os pássaros, que fizeram lindas melodias, depois os 4 Oyotakudesh. Então eu deixei minha essência para a absorção continuar e tivemos que nos retirar. E no caminho fomos cercados por um perfume e Martine, a pessoa que o acompanhava, encontrou componentes muito importantes para ela. E eu vivi dentro de mim que esse perfume foi criado especificamente para nós. Aba. Bem-amado, este testemunho confirma o dia seguinte que, de fato, o povo da natureza se regozija. Eles não são mais tão formal como eram nos últimos anos.
Eles estão disponíveis como você vê a partir de agora a cada momento, na medida em que seu coração está no momento presente, na medida em que é revelado com intensidade à sua frente, que está na percepção, na visão, mas o mais importante não está lá. E eles te dizem isso. O importante é a absorção de essências. Porque é através desta alquimia que se realiza entre os diferentes planos e os diferentes planos da criação e as diferentes dimensões, aqui como em qualquer lugar, mas de preferência nesta terra, que tudo deve ser reabsorvido. Esse processo de reabsorção das essências, como eu disse, torna-se cada vez mais espontâneo e automático. Não tem de ser procurado, nem por você, nem pelo povo da natureza, mas é produzido por si mesmo, a partir do momento em que você está sozinho e sem esforço, no coração do coração, em alegria e no momento presente. Esse processo, como eu disse, vai se desenvolver, vai contrastar com o que foi explicado a você há muitos anos e que muitos de vocês viveram, quando um certo número de seres de luz, de qualquer natureza, vem ao pé da sua cama ou nos lados da sua cama. Talvez naquela época, lembre-se, foram os vegalianos ou outros povos que intervieram na rota. Hoje eles vêm para serem absorvidos. Eles vêm para a comunhão e, além disso, eles vêm para participar da libertação da criação, sem exceção. Assim que o processo é iniciado. Mas isso não diz respeito a toda a humanidade. Também não diz respeito ao que seria superior ou mais avançado, mas simplesmente àqueles que são, eu diria, os mais disponíveis em seus corações, para viver isso. Se isso acontecer com você, você notará muito rapidamente os efeitos em seu corpo, em seu funcionamento mais elementar e efêmero, e também na quantidade de alegria, sua emanação, sua manifestação, de dentro como de fora dela com a mesma intensidade. O processo de reabsorção de essências não foi simplesmente uma experiência a ser conduzida, foi a abertura da porta aos mecanismos de fusão, ao mecanismo da alegria, aos mecanismos da liberdade. Então, bem, e repito, todas as criações que atualmente estão passando pela porta do Sol para se juntar à Terra e ser absorvido pela Terra, é claro, e por muitos de vocês de uma maneira pessoal, se eu puder dizer isso. Porque eles sabem que é através de certos seres disponíveis que esta reabsorção será completada. Os mecanismos de reabsorção, bem como o mecanismo da alegria sem objeto e o jogo eterno, ocorrem conjunta e simultaneamente. Todos os seus processos resultaram na finalização da ressurreição e na finalização do Apocalipse. Isso está acontecendo agora, e não apenas entre vocês, aqueles que são sensíveis, ou na vibração, mas todos os seres humanos a partir do momento em que estão disponíveis. Disponível para o desconhecido, disponível para o inesperado, disponível no tempo, seja na sua cama ou na natureza, não faz diferença. Foi assim que eu disse que o filme é rebobinado. É assim que termina o sonho da criação. É assim que a consciência única é vivida. É assim que você percebe que você é, no final das contas, em relação um ao outro, aqui e em toda parte, simplesmente imagens espelhadas fragmentadas ao infinito. Isso faz parte do retorno ao impessoal, o retorno ao coração dos anjos, e, além disso, quando do último testemunho, você falou sobre a Iota Kodesh, que é o que eu lembro a você, o nível vibratório mais alto além da forma, e é assim que você libera os elementos da Terra, como os elementos em você. É isso que recria a Terra. Isto é o que resintetiza, embora o termo não seja adaptado, a redescoberta do eterno antes de toda consciência, como para todas as formas, e isso é obviamente acompanhado, sem qualquer dúvida, por uma alegria cada vez mais vasta, cada vez mais presente, cada vez mais emanada e imanente. Este processo não é de forma alguma dependente de você, ou de qualquer vontade, nem de qualquer intenção, mas como eu disse sobre sua disponibilidade, sua transparência e seu acolhimento. É assim que o fim do sonho da criação é realizado, que será completado no momento do evento, mesmo que haja algumas coisas para passar por muitos de vocês, na encarnação da Terra.
Então você vê, pelo progresso da alegria e pelo progresso de certas experiências ou estados. Você vive exatamente a finalização da ressurreição e o mecanismo ascensional que começou há mais de 9 meses. Você está agora na fase não só de finalização, mas como eu disse e repito, que não é mais individual, mas sim coletivo, tocando todos os aspectos deste mundo dual, em toda relação, entre qualquer pessoa entre este mundo e todos os outros mundos. A amplificação do processo visível em você, como no nível dos elementos, só pode se complementar, paradoxalmente, quanto mais o caos for grande, mais a alegria crescerá. Assim, pela sua presença e sua ausência combinadas, o fim do sonho se desdobra, não só para você, você o entendeu, mas para tudo que vem à sua maneira. Quer venha dos mundos sutis, dos mundos invisíveis da Terra, quer provenha de povos galácticos ou intergalácticos, quer provenha de uma esfera planetária como qualquer estrela, o mecanismo de absorção é generalizado, quer você sinta ou não, e realmente se preocupe com tudo o que você olha, tudo que seus olhos veem em todas as circunstâncias de suas vidas. Se isso acontece, é de fato que, de acordo com a inteligência da luz, não há risco, não há erro possível. Da sua aceitação disso acontecerá uma alegria maior, eu disse, mas também maior evidência, maior transparência e maior clareza, sobre quem você é, mesmo aqui neste corpo neste tempo final. Bem-amado, prossigamos. Ontem ouvi aqui que o buraco negro é carregado em nosso coração. E semana passada, quando vi o convite para vir aqui, quando perguntei ao Abba em mim se a luz quer que eu participe deste retiro de consciência. Normalmente eu tenho respostas no nível do coração que é bastante superficial. E a resposta veio profunda, muito, muito, muito profunda, e a resposta foi infinitamente doce e profunda e me perguntei se a resposta veio daquele buraco negro. Risos. Abba. O que você cita profundidade muito profunda, que você nomeia abismo, nada, vertigem é de fato o tempo zero, o coração do coração que é realmente revelado para ser esse buraco negro em que você reabsorve sua criação e o conjunto de todas as criações. Este é o papel que seus cientistas determinaram sobre o que acontece com os buracos negros. Alguns astrofísicos dizem até hoje que a verdade real está do outro lado do espelho, isto é, do outro lado do buraco negro. Também lembro que todos os universos e multiversos são o que você chama de 90% de vácuo. O que você chama de buraco negro, em seus efeitos de reabsorção é, na verdade, o que acontece em seu coração. Você se torna o buraco negro da criação, que leva a criação à sua origem. Isso ocorre nas suas circunstâncias pessoais, dentro de você, de sua história desta vida, como do mundo. Da mesma maneira que com qualquer consciência, como qualquer outro mundo. Já não é, estritamente falando, como foi mencionado há muitos anos pelo comandante da resposta do coração, da vibração do coração. Mas realmente de um espaço, se posso dizer, de solução, de resolução, que apareceu no meio do seu peito, que foi nomeado por muitos anos o coração do coração. Este tempo zero. Esse buraco negro que põe fim ao sonho, a todo sonho, está exatamente presente com a mesma intensidade em cada um de vocês. Não há diferença, sejam quais forem as manifestações, para cada um de vocês, entre si. Como você sabe ao nível da astrofísica, absolutamente não importa o que possa resistir ao buraco negro. Da mesma forma, no nível do seu coração, nenhuma consciência pode resistir a este coração do coração. Então você tem real e concretamente, quando acontece para você, qualquer que seja a sensação imediata, reabsorver a essência, que se apresenta. Eu enfatizo que quando se trata de relações humanas, onde em você parece existir um desequilíbrio ou uma anomalia, é precisamente através desse processo de absorção que você acaba com a distância, a diferença, ou desconforto, e você descobrirá que não há outra possibilidade, que as palavras se tornarão supérfluas, que suas técnicas usuais ou sua maneira de resolver qualquer problema não funcionarão mais ou com dificuldade.
Por outro lado, essa absorção da essência natural e espontânea assumirá tudo o que aparece na tela de sua consciência. Assim é o estado da graça, assim como o estado de inocência, assim como o estado da infância, assim como a lucidez de alguém que viveu o sacrifício até o fim, e que aceitou ser o caminho, a verdade e a vida, ou se preferir ser a vida, e não mais a sua vida. Sendo a vida como eu disse e como tem sido repetida inúmeras vezes, você não será capaz de fazer qualquer diferença entre qualquer consciência, e você descobrirá que se existe dentro dos hábitos ou de elemento habitual e efêmero das diferenças de percepção, de acordo com as aparências ou de acordo com as histórias que estas fazem desaparecer apenas através do processo de perdão, assim que da doação e, portanto, de absorção da essência. Claro, e eu também disse isso, essa palavra pode interferir. Você pode substituí-lo pela lucidez, pela espontaneidade, pela evidência, e você descobrirá, então, que não pode mais existir, quaisquer que sejam as aparências e quaisquer que sejam os discursos, a menor contradição entre você e o outro, seja ele o mais oposto a você. É a partir de agora que você é chamado pela inteligência da luz para resolver algum problema que aparece na tela de sua consciência, seja ela de ordem interpessoal, seja de uma dor. Você pode facilmente chamar a aba que é você, em uma parte do seu corpo doente, sem apelar para alguém exterior de você, porque assim você estaria ciente de que o aba está em você e que ele é você. Tudo é possível neste nível, no momento em que você libera as armas do entendimento, as armas de reação e a necessidade de explicação. Então tudo se tornará natural, não para dizer a você repeti-lo para você. A luz não precisa de você, porque você é a luz antes de ser aquele personagem e antes de ser qualquer forma. E eu lembro a você que você é anterior à luz. O que está acontecendo na Terra, como eu disse, e como o Bidi confirmou há pouco tempo, é a única verdade. Tudo é dado, tudo é aberto, e se há algo em seu efêmero, que você poderia atribuir a qualquer coisa, seria apenas envelhecimento, desgaste. Você só tem que confiar em o que você é, ou ao invés de confiar em si mesmo, ou melhor, confiar em qualquer técnica, porque a maneira como você aborda um cuidado na doação e no acolhimento, determinará e condicionará a eficácia deste cuidado, não só para qualquer doença ou desequilíbrio, mas especialmente para se abrir como uma flor, para a verdade do amor. Eu havia conversado por um tempo sobre uma epidemia e uma pandemia. Agora é muito mais que isso. Uma vez que é aqui na Terra, em cada coração, em cada buraco negro do coração, que essa alquimia é realizada, e é claro que você sabe que foi explicado por um longo tempo pelo arcanjo Anael, pelo comandante e por outros. No que diz respeito ao confinamento deste mundo, sobre o que você nomeia os arcontes, e tudo mais, você pode dizer, tudo isso deve ser absorvido, da mesma forma. Não há como ver isso como um objetivo. Não há como vê-lo senão como um ato de dar, e um ato de amor é o que é apresentado a você hoje pela inteligência da luz, quaisquer que sejam as circunstâncias de sua vida, ou de suas relações, em qualquer nível, só pode traduzir a ação da inteligência da luz em você, e através de você, como através de cada um, como entre cada um deles. Diz respeito à sociedade, às famílias, os indivíduos entre eles, mas também, como eu disse nos primeiros testemunhos, os povos da natureza, como tudo que vem de outras dimensões, cujo propósito, claro, você entendeu. Você viu ao redor do Sol e da Terra. A Terra que lhe foi apresentada pelo significado da história e pela resolução da história, como lugar de confinamento, como lugar de sofrimento, passa a ser o lugar da origem da criação e do primeiro sonho da consciência, exteriorizado e manifestado fora da ordem de Sirius, e o sistema central da galáxia, desta galáxia, mas também de todos os multiversos. Você está objetivamente, concretamente e realmente reabsorvendo a totalidade das essências da criação.
Isso não pode deixar dúvidas, não pode deixar incertezas, se é talvez uma relutância lógica e normal neste mundo, em relação a lesões, hábitos, relacionamentos entre pessoas, mas se você passar além disso, você não precisará de mais nada, simplesmente para ser você mesmo, para ser o presente, e para se tornar o que você sempre foi antes desta forma, de qualquer forma, isto é, para dizer a inteligência da luz em ação em todos os mundos, como na própria origem da inteligência, a luz. Antes de qualquer criação. A alegria mais completa. A alegria mais amplificada, tanto interna como externamente, flui diretamente da ação da inteligência da luz dentro da reabsorção das essências de quem quer que seja ou de qualquer situação. A partir do momento em que você está na alegria imanente, você não precisa mais fechar os olhos, alinhar-se a si mesmo, mas aquilo que ocorre em seu seio natural e permanente, todos os seus olhos, todas as suas ações, todos os seus atos e todo o seu descanso, não apenas um propósito, reabsorver todas as criações. Pode acontecer em silêncio, mas será notado por uma alegria crescente, independentemente das percepções e manifestações que você experimenta no peito. É isto que te enche, é o que põe fim a toda a sede, porque como foi dito, você será saciado e nunca mais terá sede. Isso acontece enquanto o corpo ainda está lá, mostra-lhe ao contrário do que poderia dizer os anciões, as estrelas e todos os interessados, que também era desconhecido para eles, e se resolve definitivamente nesta terra. A melhor evidência não está em palavras, mas em seus próprios testemunhos, em sua própria experiência, e eu lhes lembro que quanto mais você deixa o que é, mais você desiste de qualquer reivindicação de qualquer tipo, mais o seu caminho para dentro deste mundo, como na eternidade, será essência perfumada, rosa perfumada, perfumada graça, qualquer que seja a montanha, aparentemente, a subir, independentemente das dificuldades pessoais, quaisquer que sejam as memórias, quaisquer que sejam as lesões, quaisquer que sejam as reações lógicas neste mundo, você passará por tudo isso como uma evidência cada vez mais evidente, e cada vez mais envolvente. Alguns de vocês, além disso, entenderam isso mesmo sem poder colocar palavras nele. Eles também estão cientes de que é nos momentos em que estão em plena inércia, sem pedir nada, sem pensar, sem sequer pensar no tempo presente ou de se alinharem de qualquer forma, que tudo é resolvido, é trazido à sua mesa para a sua consciência, para que você se torne consciente de uma maneira brutal ou rápida, ou mais devagar, que tudo é feito independentemente de você, mas através de você. Aceitar isso é realmente a atualização total, não da ressurreição, mas do verdadeiro sacrifício. Você aceitou o fim do sonho da individualidade. Você demonstra isso pela sua posição neste mundo, e isto é demonstrável pelo mecanismo de absorção das essências. A partir daí, seja qual for a sua idade, seja qual for o sofrimento, sejam quais forem as dificuldades, elas só serão capazes de fazer você rir e naquele momento ir além de si mesmo pelo seu riso, e não por qualquer ação. Assim, a doação total de si e o acolhimento incondicional da vida, isso se tornará cada vez mais prático, cada vez mais evidente, quaisquer que sejam os estratos de resistência que possam se manifestar, ainda hoje. Confie naquilo que você é, confie neste desconhecido, que está passando por você agora, e que se manifesta e emerge mais e mais, o que quer que você diga, mesmo que você negue isso, este processo é inevitável e diz respeito à totalidade de consciências, eu especifico o humano da Terra, sem qualquer exceção. Silêncio. Bem-amado, vamos continuar. Pergunta. Querido Abba, existe uma diferença entre o buraco negro e a gota branca? Abba. Bem-amado, o que é chamado de gota vermelha e gota branca, corresponde, como você sabe, desde que você fez a pergunta, à alma espiritual e à alma divina, ou se preferir, à alma e ao espírito. O que estou falando é chamado de coração do coração e, na verdade, o centro do chakra do coração, nada mais e nada menos.
É claro que, como você deve saber, este centro do chakra do coração ou coração do coração está diretamente conectado ao chakra da alma, a gota vermelha, e também ao chakra espiritual com a gota branca. Este buraco negro é muito precisamente localizado entre o centro do chakra do coração, mesmo se o coração tiver uma leve ascensão como órgão, e tende a se unir à porta do era acima do coração, ou seja, no ângulo Louis ao nível do externo, mas também no ponto que riste das costas. A alquimia e o movimento de energia em outro lugar, passando pelo coração e correspondendo ao buraco negro, não são mais nenhuma coroa ascensional, nem o chakra dito do coração, nem os novos corpos, nem mesmo o triângulo da nova Eucaristia. Mas repito novamente, o centro do chakra do coração, do qual a reabsorção ocorre pelo movimento chamado Torus. É este Torus que está em ação ao seu redor que une os mundos, a totalidade dos mundos e a totalidade das criações. Então, estritamente falando, não há superposição com a gota branca e a gota vermelha, mas obviamente o centro do chakra do coração, e eu te lembro do triângulo da Triunidade Cristo, Maria e Miguel enquanto arquétipos, resolvendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, onde o Pai, o Filho e a Mãe, entraria em uma trindade, antes da dissolução. Isso se produz em você, como em todos, quer gostem ou não, porque isso é parte de tudo que você fez como trabalho, uns e os outros. Para algumas pessoas, por muitas vidas e para outros, por muitos, muitos anos. Eu simplesmente o convido, para tentar livrar-se de qualquer conceito relativo ao que é conhecido, mesmo com relação às estruturas vibratórias, a fim de libertar, eu diria, mais espontaneidade, e não ter certeza de que seu conhecimento adquirido tome a dianteira do vivido. Como eu disse, o mais importante é viver o que é para viver e não entender. Você entenderá depois. Mas a experiência é tão cheia de alegria, que a alegria se vive sem entendimento. Você pode ver por si mesmo, mesmo que a necessidade de testemunhar ou explicar ainda mais, o que logicamente pode vir depois, possa, é claro, ajudar aqueles de vocês que não vivem. Mas a partir do momento em que acontece, você esquece todos os conceitos, esquece todo o conhecimento, seja o que for, e fica disponível na totalidade. Porque a inteligência da luz oferece a você. Você não precisa de nenhum pensamento, compreensão ou ajuste de qualquer tipo. Porque eu lembro que isso é feito automaticamente, naturalmente e espontaneamente. E para que isso aconteça sem problemas e com cada vez mais clareza e evidência, você deve ser, também automático, espontâneo e natural. Não há outra possibilidade senão estar inserida no momento presente, na totalidade do que a inteligência da luz faz com que você viva. Você não tem outra alternativa. Faça a si mesmo as perguntas depois, se quiser, mas no momento do que é vivido desista de toda referência, te abandone completamente, não busque nada para discriminar seja qual for a alegria ou seja qual for o sofrimento. Porque por detrás de todo o sofrimento, seja o que for, haverá necessariamente a alegria. Eu garanto isso e asseguro a você. Mas para isso você tem que viver e aceitar viver isso. Aceitar viver não significa não fazer nada. Ficar na preguiça, ficar no ato de não agir, ficar ali presente e ausente, como eu disse, ficar à beira de ser e não ser, no coração do coração, que é realmente semelhante ao tempo zero, e especialmente no buraco negro. Esta é a verdade estrita, e lembre-se de que o buraco negro é a inefável alegria, e nenhum sofrimento ou perda de espécie alguma pode vir a acabar com a alegria. A alegria é o bálsamo que põe fim a tudo sem exceção. Cabe a você verificar isso, cabe a você vivê-lo primeiro e depois a você entender isso por ter vivido isso. Mas se você colocar a compreensão em primeiro lugar, se você tentar se agarrar ao que sabe e já experimentou, sentiu e viveu, você não pode estar totalmente disponível para a inteligência da luz e sua ação natural. Viver o sacrifício não é nada além disso.
Abandone qualquer prerrogativa pessoal, qualquer pedido pessoal, e ofereça-se como um holocausto à luz, mas o holocausto do que está apenas passando e que de qualquer maneira desaparecerá. Hoje isso é totalmente possível em sua vida, mesmo antes do evento, e acredito que Bidi disse isso. O evento da ressurreição é muito mais importante do que os eventos coletivos estabelecidos pelos anciões, de qualquer natureza. Porque amolece, qualquer que seja a dureza aparente, visível de qualquer lugar fora de você. É inegável que ele precipita, acelera, mas também suaviza, além do primeiro choque, os elementos que foram vividos no lugar onde você mora. Passar a primeira surpresa e as primeiras perdas, permanecerá apenas alegria e permanecerá apenas amor, e não pode ser de outra forma. O que você ainda pensa hoje, o que você pode em tudo e logicamente de acordo com as dificuldades de suas vidas, não dura muito mais e vocês todos constatarão, se já não foi feito ainda. Alguns de vocês recebem injunções da luz, ou intuições reluzentes. Eu os convido para lá também, para não procrastinarem, para não se deixarem influenciar por qualquer emoção ou entendimento, mas para seguir sempre as linhas de facilidade e evidência, para não colocar nada através de você que bloquearia a alegria. Lembre-se, este caminho não pode estar de forma alguma procurando que ele seja onipresente que, a partir do momento em que você desaparece, perceba a sua própria história, suas próprias reações, então você está disponível, e então você está lúcido, não há outro esforço para fornecer, não há outra explicação para procurar. Viver hoje é muito mais fácil do que entender, o que não era o caso antes. Por isso construímos com você esta história real da história da Terra, da história da vibração, da experiência dos novos corpos, dos estados de consciência modificada, de comunhão, de fusão, de dissolução em si, e que hoje leva a esta finalização. Mas essa finalização não precisa mais de tudo que você experimentou, viveu ou atravessou. É a inteligência da própria luz que faz você passar e que ilumina certos elementos do seu funcionamento que você não tem nem que julgar, nem condenar, nem endireitar, mas simplesmente aceitar e permitir ser iluminado. Quanto mais você se dá a paz, mais você ficará quieto. Quanto mais você ficar no vazio, mais você será preenchido, mais você aceita deixar ir, mais sua alegria não vai deixar você ir. Quanto mais você for resistir, e mais você for colocar sua compreensão na frente, mais a alegria parecerá se afastar. Mas também é uma ilusão, não pode mais desaparecer. Ela não pode se afastar. É simplesmente sua postura, seus hábitos, suas atitudes, que parece limitar esse acesso à alegria. Não há absolutamente nenhum outro obstáculo ou corporal, de idade, nem feridas que se mantenham. É apenas a postura do momento que pode estar faltando, não há mais nada disso. Acreditar seria um erro e pensar em algo em relação a isso só pode deixar você ainda mais feliz. Eu disse e repito. Esta alegria é natural, espontânea, automática. Mas nunca dependerá de você, nem de qualquer passo de sua consciência, exceto a total entrega à inteligência da luz, e não mais simplesmente o abandono à luz. Ana, eu havia explicado longamente esse princípio de abandono à luz. Neste momento não é mais um abandono da luz, uma vez que você é a luz e ela está lá, é deixar a inteligência da luz em você, isto é, por fim a tudo que vem da pessoa, para estar disponível na íntegra para o que está por vir. Esse é o sacrifício, e não é nada mais. Se você acha que tem que podar a si mesmo, tal pessoa, ou tais condições de vida, você está errado. Porque a inteligência da luz sabe perfeitamente o momento em que deve cortar o que deve ser cortado, mas suas decisões nunca serão superiores à inteligência da luz, quaisquer que sejam suas intuições, seja qual for sua forma de medição, seja qual for a sua consciência. Fazer isso é o verdadeiro sacrifício.
Todo o resto é incidental, e a luz irá chamá-lo todos os dias para este sacrifício, o sacrifício da pessoa acima de todas as coisas, mesmo que em certos casos certos reajustes de lugares e ambientes, ainda possam ser perfilados. Mas é especialmente na aceitação, mesmo que isso não aconteça, que a manifestação da alegria e o estado da alegria, o estado da graça, sejam realmente realizados. Isto é, quanto mais natural você é, mais aceitação você tem, mais fluidas as coisas se tornam, mais as coisas se tornam evidentes, mais leves elas se tornam, e mais transparente, lúcido e claro você se tornará. Se você seguiu tudo o que fez até agora, seja nesta vida de outras vidas, foi apenas buscar a luz e projetá-la. Hoje, há uma reversão completa e você percebe e vive que no final só existe você, e quando eu digo você, eu não falo da pessoa, eu falo do eterno, e que todo o resto só passou, foram apenas jogos de trauma, que realmente não foram de interesse algum. No espírito tudo já é perfeito. E aquele que acha que tem algo para aperfeiçoar, estará enganado. Mas a inteligência da luz mostrará a ele também a mesma paciência e a mesma claridade. Silêncio. Para aqueles que estão atentos aos tons da minha voz e ao fluxo das minhas palavras, como dos meus silêncios, você só pode notar uma diferença gritante entre ontem e hoje, porque hoje não é tanto para deixar você descansar ou questionar, mas deixar que este fluxo constante da inteligência da luz penetre em você de todos os lados, não para dar a você tempo para integrar o que eu digo, mas muito mais para integrar a alegria que está lá. Minhas palavras como meus silêncios são hoje o pretexto para permitir que a inteligência da luz trabalhe em você, não apenas neste momento, mas cada vez mais insistente em algumas circunstâncias de suas vidas, seja qual for a natureza de suas vidas. É assim que você se torna vida, para que você transcenda tudo o que deve ser cruzado com elegância e especialmente com alegria. Bem-amado, continue. Existe uma diferença entre sentir o buraco negro no coração ou sentir o buraco negro na cabeça quando a cabeça se torna o buraco negro. Aba, bem-amada, quando você diz que a cabeça se torna um buraco negro, você fala de uma percepção, de uma visão ou o quê? De uma percepção. Aba. O único buraco negro possível está no coração do coração, não é à toa que essa palavra tem sido usada por tantos anos e de modo iterativo. Claro que existe, se você sabe, nos modelos energéticos tradicionais, a imagem do coração na cabeça, mas é apenas a imagem, não é a verdade. O único buraco negro que existe é o ponto zero, ou seja, o coração do coração. O tório não pode estar na cabeça, senão é projetado e é derivado, só pode estar no meio do peito, nessa respiração do coração e nessa evidência. Tudo que é visto com a cabeça até hoje, mesmo que o terceiro olho não seja mais confinado, é apenas uma projeção. Projeção da consciência, certamente útil nos processos da consciência nua, mas de nenhuma utilidade para estar na alegria. Em resumo, você entendeu apenas o coração do coração, a presença e a ausência combinada em ser e não ser, em total transparência, deixando ser aquilo que traz tudo para o coração. Enquanto houver menos disposição para experimentar, o menor desejo, seja ele qual for, o buraco negro não está no lugar certo. Ele é projetado. Mas isso no final, não fará qualquer diferença, porque tudo é corrigido. Eu posso dizer de si mesmo. Mas isto simplesmente mostra que há em algum lugar uma vontade de ação operante, que não pode ser de maneira alguma o caso, na nudez do coração e no eu eterno. O eu eterno não está preocupado com os jogos da criação, nem mesmo com os jogos da libertação. Ele é, e isso é suficiente para si, só aquele que pensa que pode agir, pode controlar, não vive a alegria. A alegria, em outras palavras,
Hoje, só se traduz quando não está presente a necessidade de controle, a necessidade de direcionar até mesmo para si mesmo. Esses hábitos são tomados, não é uma falta ou um erro, mas eles são hábitos tomados como e quando em encarnações, provavelmente ressoando e certamente mais frequentemente, com origens ou linhagens relacionadas à predação. No coração existe a mais total simplicidade. Como eu disse, não há necessidade, nem visão nem experiência de consciência, mesmo que isso seja realmente na consciência nua. Há apenas alegria. Todo o resto desaparece, e não apresenta real e concretamente qualquer interesse ou eficiência, já que, como já foi dito em junho, tudo é automático. Enquanto você não vive e não vê esse automatismo, isso significa que você não está lá. Quaisquer que sejam as experiências da consciência vivida, seja qual for a sutileza de suas percepções ou sua compreensão, o importante hoje não é a expansão da consciência, mesmo que fosse necessário em um dado momento da libertação. Hoje é mais um movimento inverso, isto é, o desaparecimento da própria consciência, em todos esses fragmentos e em todas as suas partes. Não pode haver libertação efetiva e total, enquanto a consciência estiver presente, porque sempre haverá projeções, sempre haverá desejos, sempre haverá insatisfações e satisfações nunca durarão. Enquanto a alegria é eterna, qualquer que seja o destino desta forma e qualquer consciência que tenham manifestado naquele momento, a própria consciência perde sua preeminência, a alegria torna-se preeminente e não pode ser diferente. Assim, o buraco negro é, na verdade, constituído no coração do coração, isto é, no ponto central do chakra do coração, e obviamente se comunica pela presença do tório, bem como a coroa ascendente, que o triângulo da nova Eucaristia, que o caminho triangular existente entre o Kiriste, a porta do Er, e a porta Kiriste nas costas. Mas essas estruturas, mesmo ligadas à eternidade e ao corpo da eternidade, estão agora na Terra apenas para permitir que você realize o que você é. Antes de tudo e antes de toda consciência. Não pode haver maiores satisfações e, além disso, não pode existir a menor insatisfação ou a menor dúvida, a menor inversão do humor, a menor tristeza, a menor raiva, o elemento menos traumático que se manifesta em consciência. A partir do momento em que o coração do coração é firmemente estabelecido pela inteligência da luz, e é a inteligência da luz que põe fim à experiência da consciência, seja ela qual for. A consciência, por si mesma, nunca vai querer se extinguir, porque há muito para ver, porque há muito para experimentar, mas isso é uma armadilha, especialmente quando você está à Terra. Porque se você está na Terra, diga a si mesmo que você já conhece tudo isso com perfeição, que todos vocês têm, todas as possibilidades da consciência sem exceção. Desde que o tempo e o espaço não existem. Desde que as dimensões em si são, em última análise, apenas extratos de sonho. É óbvio, como já dissemos, que tudo estava em você. Toda a criação, para cada um de vocês. Não pode ser de outra forma. E assim, se está em você agora que a anomalia primária não existe mais, desde que você pense em ter algo para realizar ou fazer, você não pode estar com alegria. A alegria não é acompanhada por nenhuma tarefa, a alegria não é acompanhada por nenhum desafio, nem por qualquer sofrimento, de qualquer tipo, mas cabe a você verificar isso vivendo. Mas você não pode ser, e você será capaz de ser cada vez menos de estar em qualquer consciência, pessoal ou supraconsciente, de qualquer forma, e viver a totalidade da alegria. Silêncio. É claro que a inteligência da luz também pode oferecer-lhe, em alguns casos, algumas experiências como testemunho de nossa irmã no início, os 3 testemunhos, mas não foi ela quem realmente a procurou, aconteceu com ela, naturalmente. Lembre-se de que é um movimento da consciência, a consciência é projeção, a consciência é sonho, mesmo de uma consciência supra. Existe apenas uma verdade.
é a fonte da consciência a ela mesma, isto é, a ausência de consciência. Mas hoje, nesta terra, o GJI está terminado. Está terminado não só para você, mas para todas as criações, e se você quiser ficar no momento presente que é infinita alegria, você deve restringir sem oposição, sem aborrecimento, todos os jogos de consciência. Se eles ocorrem espontaneamente, nesse momento você permanece no coração do coração. Mas se eles são induzidos por você, então o buraco negro é traduzido na cabeça. Nesse momento você consome o efêmero, você realmente e concretamente consome todos os seus neurônios e toda a sua consciência, mas nesse momento você teria que esperar pelo evento coletivo, colocar tudo isso de volta no coração, mas você tem a possibilidade, se a inteligência da luz que você encontra em um estado de vazio e disponibilidade, se juntar a ele antes do evento coletivo. Não há falha, não há erro, houve ações para conduzir essas ações que foram realizadas por muitos de vocês. Agora é a hora de se beneficiar do fruto de suas ações, na preguiça e pela alegria. Todo o resto só pode distanciá-lo, certamente de uma forma não definitiva e não séria, mas é uma pena perder esta alegria através deste corpo, porque não há nada mais extraordinário do que viver esta alegria, que põe fim a todas as ilusões e subterfúgios da consciência. Isso aparecerá para você mais e mais claramente. O que eles não puderam ser formulados nos 2 ou 3 meses anteriores, agora é aparente para muitos de vocês, e assim fica fácil não aceitar minhas palavras, mas ver através de suas próprias trocas entre vocês, que você está lá ou que você não está lá. Não adianta trapacear, não adianta brigar, não adianta brincar, basta acolher e aceitar, nada mais. E se a sua aceitação e seu acolhimento são reais e incondicionais, não dependendo de qualquer projeção ou desejo, então você é livre instantaneamente, em infinita alegria. É o jogo da luz e consciência. Não é mais o jogo da sombra e da luz, não é mais o jogo do ego do eu em relação à luz, eu diria mais simplesmente, o jogo da consciência em face da consciência, e o da consciência sempre vencerá. Silêncio. Também terminarei com estas palavras sobre essas questões. Se lhe foi apresentado por muito tempo, a voz da infância não é à toa, porque hoje você redescobre esta dimensão da infância que não depende de um passado, nem de um futuro, nem de qualquer contingência, e que está totalmente imerso no momento, o que quer que aconteça. E esta é a única maneira hoje de aceitar e receber plenamente a alegria. E não depende de nenhuma circunstância do seu corpo, nem de qualquer circunstância de suas memórias, nem de qualquer costume, e ainda menos de suas origens ou linhagens. Bem-amado, vamos continuar. Silêncio. Se você não se importar, faremos uma pausa. Aba. Então, amado, com o maior prazer, e eu te digo até dentro de alguns momentos. Obrigado, Aba. Tradução: Alberto César Freitas. Les Transformations, 23 de setembro de 2018.